Dia 110 de leitura, vamos ler Josué 21 até o 22, versículo 20, Lucas 20, do 1 ao 26, Salmos 89, Provérbios 13, versículos 15 e 16. Josué 21. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas as cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os arredores, por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arredores, por sorteio Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, e Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua prioridade. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio dos homicidas, com os seus arredores, Líbna com os seus arredores, Jatir com os seus arredores, Estimoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Judá com os seus arredores e Bet-Semen com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores na região montanhosa de Efraim, Gezer com os seus arredores, Kibzaim com os seus arredores e Bet-Eron com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Euteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, deram Ataanak com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quizião, com os seus arredores,
Tebarate com os seus arredores, Jarmute com os seus arredores e Enganim com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Aser deram Misal com os seus arredores, Abdon com os seus arredores, Elcate com os seus arredores e Reobe com os seus arredores. Ao todo 4 cidades da tribo de Naphtali. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galiléia, Quedes, cidades de refúgio para o homicida, com os seus arredores. Amote-Dor com os seus arredores e Cartã com os seus arredores. Ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Jocneão com os seus arredores, Cartá com os seus arredores, Dímina com os seus arredores e Naalau com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com os seus arredores, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores. Maanim com os seus arredores. Resbom com os seus arredores. Jazer com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor. Era assim com todas elas. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra sob juramento que havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gatitas e meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram aos seus irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor seu Deus. Agora o Senhor seu Deus já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei de Moisés, que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor seu Deus e andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a ele e sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado a herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo de Josué deu herança entre os seus irmãos deste lado do Jordão, para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e repartiram e retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está a terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, que eles foram feitos possuidores segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão,
na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, e um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de... Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é essa que vocês cometeram contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas consagradas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Lucas 20, versículo 1 até o 26. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e lhes perguntaram: Diga-nos com que autoridade você faz essas coisas, ou quem lhes deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus respondeu: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou os servos aos lavradores para que lhes dessem o fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: Que tal não aconteça. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo.
Eles passaram a vigiar Jesus, enviar espiões que se fingiam de justos para ver se apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Salmos 89, do 1 ao 13. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre a tua fidelidade. Tu a confirmarás nos céus. Tu disseste: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua prosperidade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebraram as suas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvaram a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o odeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as ondas se levantam, tu acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu os estabeleceste. O norte e o sul os criaste. A Tabor e o Hermon exultam o teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Provérbios 13, versículos 15 e 16. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. Amém? É isso, galera. Dia 110 está feito. Valeu, tamo junto. Daqui a pouco o vídeo está no YouTube. Um abraço. Deus abençoe a todos.